No capítulo 3 de Mateus, no versículo 10, a primeira vez que João Batista fala de fogo, é que ele fala que toda árvore boa que não produzir frutos, bons frutos, será lançada no fogo. Daí começa a falar de fogo. Aí no versículo 11, ele diz assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, tá, dos pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo não sou digno nem de levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala de novo de fogo aqui, olha. No versículo 10 ele fala de fogo, que toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Em seguida, no versículo 11, ele fala com o Espírito Santo e com o fogo. Ele vem falar de fogo de novo. E no versículo 12 ele diz assim: em sua mão tem a pá, Jesus. Ele tem a pá porque ele disse que após mim virá um, que vai batizar com o Espírito Santo, mas também tem um batismo que é de fogo. Vamos entender o que é esse fogo? Então vamos entender aqui. Primeiro fogo ele falou, né? No versículo 10, que aquele que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Segunda vez, no versículo 11, ele fala de fogo também. Depois do batismo com o Espírito Santo, ele também fala de fogo. No versículo 12, ele diz assim: em sua mão está a pá, é Jesus, e ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo. Terceira vez que ele fala de fogo, que nunca se apagará. Ele define aí o texto falando de um fogo que nunca se apagará. Então, se nós observarmos bem, por que nós vamos associar esse tal fogo com o Espírito Santo? Porque vai haver um auxílio adicional com o Espírito Santo e com fogo. Qual é a história do fogo? Para que a gente tem que ter fogo? Que negócio é esse de fogo? Espírito Santo com fogo. Porque quando eu faço parte de igrejas pentecostais, as igrejas que mais eu tenho contato são com as pentecostais, embora eu não tenha nenhum tipo de afeição definitiva por nenhuma religião. Eu prego a palavra de Deus, está aqui no meu canal Milagre de Yeshua, toda escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Eu prego a Bíblia, eu não prego religião nenhuma, tá? Sou batizado com o Espírito Santo, falo em idiomas, falo em línguas, xenolália, glossolalia. Deus me deu todos esses dons, mas eu não defendo religião nem fuma. Eu prego a Bíblia, como eu estou pregando aqui. Tá? Então, por que associar o Espírito Santo com esse tal fogo? Então, quando eu olho nas religiões, observo o tal fogo, é isso aqui, olha o fogo. Quando as pessoas falam de fogo, eles falam dessas coisas. É só isso que eu vejo quando é fogo. Fogo é só isso. Por que esse negócio dessa agitação? É fogo, é fogo, é fogo? Não é isso que a Bíblia está ensinando. Por que entender que é isso que a Bíblia está ensinando? Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo no teu pé, olha o fogo, sapateia no fogo, é fogo, recebe fogo. Por que as pessoas eles associaram esse texto de fogo com esse negócio dessa agitação no corpo na igreja? Que fogo é esse? Que negócio de fogo é esse já? Espírito Santo e com fogo. Quem foi que inventou isso? Me diz quem inventou isso? De dizer que o Espírito Santo ele te dá o que então? O que o Espírito Santo te dá? Poder. Lá em Atos 1:8, Jesus falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ponto. E sereis o quê? Sereis cheio de fogo? Por que Jesus não conclui então isso que João falou aqui? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, também sereis cheio de fogo. Fogo para tudo quanto é lado. Por que Jesus não falou de fogo? Ele não fala de fogo. Ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele fala: e sereis as minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, Samaria e ali pelas redondezas e com os confins da terra. Por que Jesus não falou desse tal fogo? Porque o Espírito Santo ele não precisa desse fogo, a qual as igrejas falam que é um tal de fogo. E quando se fala desse fogo, eles entram numa euforia na igreja, né? Que até eu também no passado também até eu me movimentei no meio dessas coisas aí, mas eu entendo que essa movimentação pode ser qualquer coisa. Pode ser unção, pode ser poder, pode ser, que não vai ficar julgando, pode ser carne, pode ser qualquer coisa. Uma emoção, pode ser. Mas isso não é o fogo a tal a qual João Batista está se referindo. Não. Porque presta atenção, quem fala de fogo é só João Batista. E para quem ele fala? Eu li aqui no início do texto, está aqui.
João Batista, naqueles dias, apareceu, no versículo 1, João Batista pregando o evangelho no deserto da Judeia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava pregando para pessoas perdidas. Ele estava iniciando a pregação. E ele diz aqui, olha, lá no versículo 5, ele diz aqui, então ia até com ele gente de Jerusalém, da Judeia, da província adjacente do Jordão, ou seja, vinham as pessoas de tudo quanto é tipo que nunca tinham se convertido, porque Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério. Então não eram pessoas convertidas. Então ele pregava para os fariseus, para os saduceus. Quando ele dá com os fariseus e saduceus, ele fala aqui, raça de víbora, no versículo 10. Raça de víbora, né? Quem vos avisou sobre a condenação vindoura? Ou seja, ele prega para os fariseus, para os saduceus, então ele vem. Ali naquele momento existiam pessoas que iriam verdadeiramente se arrepender para receber o Espírito Santo. Por isso que ele fala, após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Tem um monte de pessoas ali, tá? Vamos supor, ele está pregando ali, tem 50 pessoas lá. Então vamos dizer que desses 50, 20 vão se converter, vão chegar até lá no Pentecoste, vão receber o Espírito Santo, porque ele desceu lá em Atos 2. Então, esses que de fato se arrependeram, o primeiro versículo se cumpre para eles. Diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo, ponto, é para aqueles que se arrependeram de verdade, que aceitariam o Evangelho de Cristo. Eles receberiam o batismo com o Espírito Santo. E para quem era o fogo? E com o fogo, lá os fariseus, os saduceus e todos aqueles que iriam zombar do Evangelho e iriam crucificar Jesus Cristo, iriam consentir na sua crucificação. Esses que seriam batizados com o fogo. E que fogo é esse? O fogo aqui que diz assim, ó, no versículo 10, aquele que não produz bom fruto, essa árvore será cortada e lançada no fogo. E que fogo é esse? Vamos pular lá para o versículo 12. Diz assim, em sua mão está a pá, Jesus. Ele limpará a sua eira, recolherá no seu celeiro o seu trigo. Primeiro, o trigo. O Espírito Santo, primeiro, antes do fogo. Lembra que eu li aqui no 11? Ele vos batizará com o Espírito Santo. Primeiro, as pessoas que vão se converter serão primeiros. Espírito Santo. Segundo, com fogo. Versículo 12. O trigo será colocado no seu celeiro. Primeiro, esses que serão batizados com o Espírito Santo. É o trigo. Olha só a revelação profética. Trigo será batizado com o Espírito Santo. E aí qual é o outro? E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vê que quando ele fala primeiro do trigo, depois ele fala do fogo? No 12, vê que no 11 ele fala do Espírito Santo, depois ele fala do tal fogo. E o fogo é destruição para os perdidos. Não tem nada a ver como uma força adicional que a pessoa recebe juntamente com o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo é Deus, mano. Ele não precisa de nenhum reforço adicional para derramar poder em você, não. Porque se assim o fosse, Jesus completaria. Ele endossaria a palavra do Batista. Mas o Batista fala sozinho, com o Espírito Santo com fogo. O Batista está pregando para todo tipo de gente ali que nunca tinha se convertido. Jesus nem tinha iniciado o ministério dele ainda. No meio disso aí que Jesus vem. E ele vê Jesus de longe, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Quem? Aquele rapaz ali bonito, que está sorrindo. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi batizado no meio desse povo que estava ali, os saduceus, os fariseus, aqueles que nunca tinham se convertido. Olha, para esse povo que João Batista estava pregando. Você está entendendo? Então, o versículo 10, o 11 e o 12 fala de fogo. Aqui no 10 fala, a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O 10. O 11 fala, e sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, fala de fogo de novo. E no 12 fala que a palha será queimada no fogo, o fogo que nunca se apaga. Ou seja, o texto fecha aqui. Ele encerra aqui, quer ver como não continua? Tá? Então, veio Jesus da Galileia e até com João, junto ao Rio Jordão, para ser batizado por ele. Vê que ele encerra aqui? Ele encerrou a conversa com aquele povo, agora pula para a história de Jesus, quando Jesus vai ser batizado, ou seja, ele encerrou aqui. Ele explicou o fogo do 10, o fogo do 11, no 12 ele explica o que é esse fogo. É destruição, é condenação para os perdidos.
Você entendeu como foi, vamos dizer assim, matou a charada na linguagem popular? Vê que a gente montou o texto e o contexto para descobrir do fogo? O fogo é destruição, é condenação para aquele que não serviria a Deus, porque a Bíblia sempre trouxe mensagens que no fim dos tempos sempre haveria uma destruição com fogo. Então, se esse batismo com o Espírito Santo fosse acompanhado de um tal fogo, então Jesus falaria lá em Atos também. Atos 1:8, Jesus falou lá, tá aqui, ó. Em Atos, bora ver se Jesus fala desse fogo. Aonde tem esse fogo? Bora ver que Jesus fala esse fogo. Deus te abençoe, seja bem-vindo aí, tá? Atos 1:8, aonde Jesus fala. Tá? Vamos rápido aqui para o vídeo continuar tendo procedimento, tá? Atos 1:8 diz assim, olha. Jesus fala aqui em Atos 1:5. Atos 1:5, Jesus fala de novo aqui, olha. Porque em verdade João os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo? Não está escrito com fogo aqui. Ele não endossa o que o João Batista falou. Ele não é o contexto do que João Batista falou. Ele não traz o contexto por completo. Ele só fala aqui. João batizou vocês com água. Ponto. Verdade. E João falou que ele batizaria eles com água. E vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo? Não. Se ele tivesse falado aqui, aí eu dizia que Jesus está dando o contexto do que João Batista falou. Porque aqui Jesus está falando com os seus discípulos, tá? Presta bem atenção aqui. Em Atos 8, ele está falando com os Atos dos Apóstolos. Ele está falando com os apóstolos aqui. Ele não está falando mais com os fariseus, com os saduceus. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, sido sepultado, ressuscitado. Jesus já tinha passado os 40 dias ali no meio do povo. Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos aqui. Não tinha mais aquele povo ali. Aquele povo que estava precisando ouvir a mensagem de arrependimento, de pecado, já não era mais aquele povo que estava ali. Aqui eram os seus discípulos. E qual é a instrução que ele dá? Ele repete o que João fala, mas não tem mais história do fogo. Porque o fogo que João falou lá no 12, do 3:12, ele fala que o fogo que nunca se apaga é da destruição eterna para aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus Cristo e a palavra do Senhor. Está aqui, olha, o texto e contexto. Olha. Mas João os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, com fogo não. Ele fala, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha aí, já não tem mais a história do fogo. Por quê? Porque já não tem mais que pregar de condenação para aqueles que já estão convertidos. Porque para quem é convertido, o que lhe resta é o reino dos céus. O reino de Deus, a salvação, não a destruição. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que aquele que aceitou Jesus Cristo, Deus os tirou das trevas e trouxe para o reino da luz, para o reino do seu amor, Jesus Cristo. Então, você que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você já não está mais nesse batismo de fogo. Ah, de fogo? Olha, não tem nada disso aí, isso daí não existe. Eu mostrei aqui pela palavra, não é isso que Deus está falando. Não é isso que a palavra está falando. Quem falou de fogo foi o João Batista. Para aqueles que estavam ali, era como se fosse uma indireta que ele estava jogando. Embora ele fosse direto, mas nem tudo ele podia falar assim às claras. Ele não podia apontar, ele apontou raça de víbora, ele falou direto com eles. Entendeu? Mas ele lançou no meio do tempo, ele falou assim, vós aí, entre vocês, serei batizado com o Espírito Santo e com fogo. Tipo assim, quem vai se converter vai receber o Espírito Santo. Agora, meu irmão, aquele que não vai querer se converter vai para o fogo. Era isso que ele estava falando. Era isso que ele quis dizer lá na hora que ele estava referindo isso daí. Então, Jesus ele não endossa a história do fogo. Ele fala que vós serei batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí, no versículo 8, ele repete de novo a história aqui. Ele diz assim, olha, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha. Ele fala aqui sobre recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minha testemunha. Ele fala de fogo aqui? Não. Mais uma vez, ele não fala de fogo. Ele fala que recebereis poder ao descer o Espírito Santo. Ele fala que recebereis fogo. Ele já fala do Espírito Santo trazer poder. Ele não fala de fogo. Ele fala aqui no 5, no 1:5. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não tinha falado do poder. Aí no poder ele já fala no 8. No 8 ele repete de novo, mas ele já acrescenta algo. Ele fala, mas recebereis poder. Primeiramente ele fala do poder, depois que ele fala do Espírito Santo. Mas em momento algum ele fala desse tal fogo. Porque, mais uma vez eu venho relatar aqui, ele está falando com os seus discípulos. Então vós, a promessa para os salvos, Espírito Santo, bênção de Deus, profecia, dons espirituais, isso aí já é um trato com os salvos, já não é um trato com os perdidos.
Os perdidos era a palavra de arrependimento. Te arrepende do teu pecado. Não quer fogo eterno para ti. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Hoje não, hoje é diferente. Te arrepende do teu pecado. Aí o cara não quer. Ah, não, tudo bem, dá uma oferta aí, faz uma campanha, né? Olha, tem uma campanha aí, talvez Deus te abençoe, né? Coloca tanto no envelope aí, não esquenta a cabeça. Deus é misericordioso, né? Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados. Mentira, isso não existe, não é assim não. Tu vai te arrepender? Tu vai abandonar o teu pecado? Não, então o que resta para você é condenação eterna. Segundo Mateus 3,12, que o próprio João Batista fala. Né? Fogo que nunca se apaga para aqueles que não querem se arrepender. Era direto, não tinha conversa fiada. Entendeu? Então tinha essa história como tem hoje aí, não. Pessoalizando o pecador, o pecado do pecador, não. Não existe isso daí. Vinha todo tipo de gente pobre, gente rica, tudo ia se batizar. Quando não queria nada com Deus, arrependa-se dos seus pecados. Se tu quiser entrar no reino dos céus, se tu quiser receber a graça de Deus, te arrepende. Te batiza e vive uma nova vida. Essa era a mensagem do evangelho do passado. Hoje a gente não vê mais assim. Hoje, sabe, ficou, sabe, mais no lari-lari, sabe, as pessoas não querem mais falar do pecado, do arrependimento, não. Mas é esse, o evangelho verdadeiro, esse aqui da Bíblia. Aqui a Bíblia. O evangelho verdadeiro é esse, que manda a pessoa se arrepender do pecado, abandonar seus erros, viver uma nova vida com Cristo, falar nova língua, sabe o que é a nova língua? Né? Xaramandará, xaramandarai. Falar uma nova língua, uma língua de bênção, uma língua que não é de maldição, que não é de pecado, de depravação, de moralidade. Falar nova língua, novo palavreado, nova vida, novo pensamento, novo sentimento, novo proceder. Como Paulo, como a Bíblia fala, as coisas velhas já passaram, eis que são novas, feitas todas as coisas, tá? E o próprio apóstolo Paulo fala, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que for para a edificação. Esta palavra de Paulo está de acordo com o que Jesus falou em Marcos 16, falarão novas línguas. Não sai da vossa boca palavra torpe, mas só o que for para edificação. Nova língua para edificação. Só o que for para edificação. Muda o teu palavreado. Fala novidade de língua, novas palavras, novo pensamento, novo agir nas suas palavras. Palavra de bênção, não de maldição. Palavra limpa, não palavra suja. Palavra pura, de bênção, de honestidade. Fale a verdade, não fale a mentira. Seja honesto, não chame palavrão, não ofenda as pessoas. Isso é falar nova língua, segundo o que Jesus falou em Marcos 16. Tá? Nada tem a ver com dons espirituais, porque lá em Atos 2, muitos entenderam que é o cumprimento de Marcos 16, não, porque lá eles não falaram nova língua. Lá do versículo 15 de Atos 2, eles falaram língua das nações, os próprios povos, as pessoas que estavam lá falaram. Esses homens não são judeus? Não são galileus? São. Então, como é que eles estão falando a nossa própria língua materna? Lá eles falavam do Egito, da Mesopotâmia, do Elão, da Capadócia, de Roma, da Galácia, da província. Eles falavam pelo menos 15 idiomas diferentes ali. Então, eles falaram línguas existentes. Eles não falaram novas línguas que nunca existiram e passaram a existir a partir do momento que eles começaram a falar. Não. Eles falaram língua das nações. Então, Atos capítulo 2 e Marcos 16 não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em Atos 2, eles falaram língua existente. Marcos 16, falarão novas línguas. É sentido figurado. É o que o Paulo fala lá na frente. Né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para edificação. Isso é uma nova linguagem, palavreado novo. Pegou a revelação da palavra? Vai pegando e vai segurando aí, porque Deus vai te abençoando cada vez mais. E eu conhecerei da verdade, João 8,32, e conhecerei a verdade vos libertará, Deus Senhor. A verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então tá aqui. Jesus fala em Atos 1,8. Mas recebereis poder, não falou de fogo, ao descer sobre vós do Espírito Santo, e você vai incendiar as pessoas com poder, recebe poder para queimar no ano, e fala, e sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então, recebereis poder ao ser minhas testemunhas. Tá? E vamos mais adiante lá, então, quer mais um pouquinho para saber? Então vamos lá, Atos 10:44, quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, Pedro estava pregando e de repente diz o texto que o Espírito Santo caiu sobre eles, pum, sobre Cornélio e a sua família. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Lá não diz que eles foram batizados com o Espírito Santo, nem diz que eles foram batizados, diz que o Espírito Santo caiu sobre eles. E aí, diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Algumas traduções falam começaram a falar em línguas estranhas, profetizar, ou outras traduções falam começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Certo é que
Não tinha nações ali, não tinha turista nenhum, não tinha estrangeiro nenhum, eles estavam dentro de uma casa com uma família. E eles começaram, Xaramandará, e ela para não ter você não ouvia, não, papai quer Xaramandará, papai quer ser Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar, Deus é poderoso, Deus vai agir com justiça nessa humanidade, Deus vai fazer justiça pelo nosso povo. Eles estavam profetizando e falando em língua. Mais ou menos isso aí que eu fiz aqui. É isso que eles fizeram. Então, já conseguiu entender que o fogo que ele fala não é poder, diz, tem nada a ver com isso aí. O Espírito Santo não precisa de nada adicional. Ele é Deus. Ele é completo de qualidade, de poder, de tudo. Tudo que você precisa para vencer o poder das trevas, o Espírito Santo te dá poder para testemunhar o Evangelho e resistir ao pecado e lutar contra o mal. Não existe esse negócio de fogo. O fogo, meu irmão, quem tem é Deus. Deus que estava lá na sarça, a Bíblia fala que o fogo queimava lá quando Moisés foi lá. Ele tinha lá o fogo que não queimou a sarça. Deus é o fogo consumidor. Tá? O fogo consumidor está com Deus. Tá? Não é com a gente, não. A gente tem que receber o Espírito Santo para lutar contra o pecado. Quando você está lutando contra o pecado, a sua força espiritual ela aumenta. O poder das trevas ele não tem domínio sobre você. Ele não executa e exerce poder sobre você, porque o pecado não lhe domina. Porque aonde opera o pecado, opera a morte. Onde opera a morte, o pecado opera os demônios. Então, quando você passa dessa fase, você tem resistência ao poder das trevas, você tem resistência às coisas do mal. Então, você tem poder, porque o Espírito Santo te dá poder para lutar contra os poderes das trevas. Receba esta palavra na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua mente quando alguém pregar. Compartilha esse vídeo. Não, eu tenho um vídeo para te mostrar. Tem que receber o Espírito Santo com fogo. Não, esse fogo não tem nada a ver. O Espírito Santo não precisa de nenhum nutritivo, nenhum nutriente, nenhum alpendre, nenhum compêndio para poder completar o poder dele. O fogo vai receber fogo para jogar fogo para ele, jogar fogo para ele. Isso é conversa de pregador, conversa afiada, galalau. Não existe isso daí. Tá? Para com essa conversa fiada, isso daí é heresia, isso aí não vem de Deus, negócio de fogo, o fogo, é só o que a gente vê, a gente chá de fogo. Que fogo é esse, meu irmão? Que conversa de fogo é esse? Que fogo é esse que não apaga o pecado dessas pessoas? Que fogo é esse que não faz ela vencer o pecado? Porque a Bíblia fala que o fogo a tudo queima. Como é que o fogo queima os demônios e não queima o pecado da pessoa? O que é mais importante para nós? O mais importante é queimar o pecado que está em nós, porque é ele que faz tu perder a tua salvação. Não é queimar demônio, quem queima demônio é Deus. É Jesus que luta com os demônios, os anjos, não é a gente. A gente tem que lutar contra a nossa carne. O próprio apóstolo Paulo fala que a carne luta contra o espírito. E eles são inimigos. Nós temos que lutar contra os desejos da nossa natureza humana. Gálatas capítulo 5 fala. Mas não cumprireis as concupiscências da carne. Tá? Que fala que é idolatria, ciúme, raiva, inveja, bebedice, prostituição, adultério, imoralidade, assassinato. Eita, tanta imundícia aí que a carne produz que só a misericórdia deu na nossa vida. Por isso que Jesus falou, a carne para nada presta, mas o espírito é vida. Não tem proveito. A carne pecaminosa não tem proveito para Deus. Quando o Espírito Santo vem sobre a natureza do ser humano que está em pecado, Deus ele transforma aquele ser humano, enche do Espírito Santo. Aí sim, aquela carne passa a ser santificada para servir a Deus. Ela está purificada para servir a Deus. A pessoa pode até pecar, mas ela pede perdão. Deus purifica com o sangue de Jesus e você continua lutando contra o pecado, contra as forças das trevas. Agora você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? O fogo que João falou lá em Mateus 3,12, o fogo que nunca se apaga, não vai ser mais para você. Por quê? Porque você conhece a verdade, você trouxe no Salvador, você batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo, você não tem, meu irmão, não é fogo para você não. Você recebe a presença de Deus, bênção do Senhor, paz de Deus, o Espírito Santo, e você vai morar no reino de Deus, meu irmão. Tá? Deus tem um reino preparado para nós. Mas nós precisamos confiar e aceitar a palavra do Senhor em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha libertado a sua mente do ensinamento falso, libertado o seu coração da desenganação, dos enganos das heresias, tá? O fogo a qual que João fala, só João fala desse fogo. Por isso que não tem nenhum outro texto falando de Espírito Santo e fogo. Pode procurar. Esse texto ele não tem contexto. Mateus 3:11 não tem contexto. João Batista estava se referindo àquela multidão de pessoas que nunca se converteram. Não tem contexto. Espírito Santo, aqueles que se converteriam receberam o Espírito Santo. E o fogo, para aqueles que eram rebeldes. Fariseu, saduceu, tá? Aqueles que não se converteram, que consentiram na crucificação de Jesus, a maior parte deles. E outros mais ali. O fogo é para essas pessoas que não queriam se arrepender. Por isso que ele fala de fogo.
Aí quando Jesus fala de novo, lá em Atos 1,5, ele fala, João batizou vocês com água. Eles devem ter lembrado de Jesus. O que é, mestre? O que é, Pedro? Vamos dizer assim, né? Vamos fazer uma conjectura. João falou sobre uma questão do batismo com o Espírito Santo. É isso mesmo? Aí, de repente, Jesus falou, vós sereis batizados com o Espírito Santo. João realmente batizou vocês com água, para arrependimento de pecado. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1,5, não falou nada de fogo. Em Atos 1,8, ele torna a falar do assunto de novo, tá? Aí ele diz, mas recebereis poder. Não é fogo, não. Recebereis poder ao descer do vosso Espírito Santo, sereis o quê? Cheio de fogo? Não. Sereis minha testemunha. É o que ele fala. Em Atos, capítulo 2, no cumprimento do Pentecostes, estavam todos reunidos, de repente veio do céu, vento como impetuoso, desceu sobre línguas parecidas com língua de fogo, não tem nada a ver o fogo lá que o João Batista fala, tá? Porque a língua veio sobre eles começaram a falar em outra língua, como o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora, deixa eu falar, o que é a língua de fogo? Língua de fogo são línguas de autoridade, línguas de poder, línguas de, sabe, de repreensão, pregar uma palavra verdadeira, autêntica, assim como João Batista tinha uma língua de fogo. Ele não tinha essa com ele, não. Ele pregava na cara mesmo. Viu que ele falou? Raça de víboras. Quem avisou aí que vocês vão sair da condenação vindoura? A língua dele é de fogo, irmão. Onde ele falava e tacava fogo ali. Ele agitava um negócio metafórico, simbólico. Metafórico é simbólico. Certo é que o fogo do Apocalipse, capítulo 22, é o fogo eterno. É destruição total. Então fique ligado, tá? Não tem esse negócio de porque línguas repartidas como de fogo, é o fogo lá que João Batista está falando. Não, ele conclui lá no capítulo 3, o versículo 10, o 11 e o 12. Ele conclui 3 testemunhas do texto dele. Ele mesmo, só ele que fala de fogo, ninguém mais fala de fogo. Só ele que fala de fogo, tá? Primeiro, versículo 10, que ele fala, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. No 10 ele fala isso. No 11 ele fala que após mim virá um que eu não sou digno de desatar a sandália, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala de novo do fogo, porque era uma multidão que estava ali, de todo tipo de pessoa que estava em pecado, que haveriam pessoas ali que iriam se converter, até porque ele fala que dessas pedras poderá suscitar filhos a Abraão. As pedras que ele falou eram as pessoas, então ele falava de sentido simbólico e metafórico também. Nem tudo ele podia falar nas claras. Então ele falou que dessas pessoas haveriam filhos a Abraão, surgiriam pessoas que iriam se converter, porque Abraão foi tido como pai da fé. Então o Abraão que estão falando do Abraão da fé, já o Abraão já da profecia do cumprimento, de farei de ti uma grande nação através de Jesus Cristo. Então esse Abraão que ele está falando. Suscitar filhos a Abraão, eles ia vir pessoas ali que iam se converter, iam se batizar, iam caminhar, iam conhecer Jesus, iam tornar seguidores de Jesus, assim como foi Pedro, como foi Tiago, como foi João, como foi André. Eles todos se batizaram lá com João Batista e começaram a seguir Jesus. Esses foram pedras que suscitou Abraão, salvação para eles. E os outros, que eram os fariseus, saduceus e muitos outros ali que não se arrependeram, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Para eles é o quê? O fogo que ele falou no 10, o fogo que ele fala no 11 e o fogo que ele fala no 12. No 10 ele fala, a árvore que não der bom fruto será cortada. Ele está falando da árvore, está falando de pessoas. Era para os fariseus e para os saduceus, não dá bom fruto. Vai ser cortada, lançada no fogo. No 10, vai ser batizado com o Espírito Santo, os que são corretos, o Espírito Santo. E para os corrompidos, vai ser batizado com fogo, vai ser mergulhado no fogo. Apocalipse capítulo 22, o lago de fogo. O lago vai ser mergulhado no fogo. Batizar significa emergir-se, afundar. Então, batizar no fogo e jogar dentro do fogo. Esse texto está lá em Apocalipse capítulo 22, você pode ler lá. E muitos foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Testifica o que João Batista está falando. E por fim, o versículo 12, a qual ele completa as 3 testemunhas, ele fala no versículo 12. Ele já vai dizendo lá que esses serão lançados no fogo que nunca se apagará. Aí ele conclui, ele tem a pá na mão, Jesus, ele vai limpar a sua eira, pegar o trigo, colocar no seu celeiro, o trigo, mais uma vez, os primeiros são o trigo, que aqueles que receberiam o batismo com o Espírito Santo são os primeiros que receberiam, que iam para o celeiro, e os últimos, que são, é o do fogo, que ele fala lá, ele separará o trigo e colocará no seu celeiro, ele tirará a palha, que são as pessoas que não vão se converter, não vão aceitar Jesus como Salvador, e ele lançará o fogo, aí ele completa, fogo que nunca se apagará. Apocalipse capítulo 22, um lago de fogo que arde com fogo e enxofre para toda a eternidade. Lá está lançado o falso profeta, a besta, Satanás, seus demônios e todos aqueles que amaram a mentira e rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você quer ir para lá? Não vá não, nem eu quero, eu sei que você também não quer. Você quer ser salvo? Aceita Jesus como seu Salvador? Eu vou orar por você agora.
Senhor Deus e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa ouviu a tua palavra, essa pessoa conheceu a verdade do teu evangelho, meu Pai, que o fogo que a palavra está falando, meu Pai amado, não é fogo de negócio de sentir poder no pé, sentir poder na mão, é fogo de condenação. Quem fala de fogo foi João Batista. Jesus não falou de fogo, Jesus falou de receber poder através do Espírito Santo, dar testemunho. Esse fogo é condenação e destruição. O próprio João Batista declara bem claro no versículo 10, Mateus 3:10, Mateus 3:11, Mateus 3:12. No final ele conclui que esse fogo ele nunca vai se apagar para toda a eternidade para aqueles que são palha. O fogo é para a palha, mas para quem é trigo, o batismo com o Espírito Santo, eu profetizo que você seja trigo para o Espírito Santo vir sobre você. Recebe o Espírito Santo. Se você ama a Deus, obedece o Evangelho, respeita a palavra do Senhor, anda nos seus caminhos, se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo é para você. Você é trigo para ficar no celeiro do Senhor Jesus Cristo. Para aquele grande dia, ele vai separar o trigo da palha. Seja trigo, não seja palha, porque haverá uma condenação para aqueles que são falsos e errados e palha. Haverá condenação de fogo eterno. Não vá para lá, não queremos ir para lá. Receba a salvação na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe esta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por tudo. Inscreva-se nesse canal, dê os seus likes, compartilhe esse vídeo que está maravilhoso. Eu consegui colocar o que eu queria, para a glória de Deus o Pai. Receba essa edificação e compartilhe. Não fique com essa verdade só para você, porque isso são pérolas preciosas para o conhecimento. Fogo, destruição, provê na Bíblia todos os textos. Assista todo esse vídeo, não pegue só um pedacinho não. Assista o short, assista o vídeo completo desse vídeo para você entender claramente o que significa tudo isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.